Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo já aqui pelo Facebook, pela fanpage do Na Pauta Online. Para nós do Na Pauta Online, do portal, é um prazer tê-los aqui novamente, acompanhando mais essa live, que é de grande importância. Hoje teremos dois debatedores, professor Lister Albernaz e professora Elisete Lanzoni. Desculpa, professor. Tá? O debate de hoje tem a seguinte temática: pandemia, home office e a produtividade do Poder Judiciário. Antes de nós começarmos, seguindo as regras da acessibilidade e das pessoas com deficiência, eu vou fazer a descrição das pessoas e a minha também. Eu sou um homem negro, cabelos curtos e brancos. Estou utilizando uma camisa verde água com listras. Estou em um ambiente com bastante livros, caixas e assim por diante. Os nossos debatedores são professora Elisete Lanzoni. A professora é uma mulher branca, cabelos curtos e de cor castanho escuro. Ela está de óculos. Veste uma blusa cinza e um chale amarelo com cinza. Ela tem aparência alegre e está em um ambiente com livros. O nosso outro debatedor é o professor Lister. Ele é um homem branco, de aparência séria, blusa azul com listras verticais, cabelos curtos, e está em um ambiente contendo apenas uma cortina, uma cor clara. Bom, antes de nós iniciarmos, eu faço questão de ler aqui o currículo dos nossos debatedores, iniciando pela professora Elisete Lanzoni. A professora Elisete Lanzoni Alves é doutora em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutora na mesma área pela Universidade de Alicante, Espanha, coordenadora da Comissão Permanente de Processo Disciplinar do TJ Santa Catarina, membro e diretora executiva da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. É professora nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Ambiental, escritora e palestrante. Seja bem-vinda, professora. O nosso segundo debatedor é o professor Lister Albernaz. Ele é assessor jurídico de desembargador desde 2001 no TJ Goiás. É professor universitário e de preparatórios desde 2003. Especialista em Direito Civil e Educação à Distância. Bacharel em Direito e Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, professor Lister. Bom, agora eu vou abrir o microfone para você, professora Elisete. Você tem 10 minutos para suas considerações iniciais. Fique à vontade. Muito obrigada, Fabrício, professor Lister. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme participar dessa live. Aí, tendo o Fabrício como mediador. O assunto dessa noite é um assunto que, para mim, é muito caro, porque nós vivenciamos todos os dias no Poder Judiciário de Santa Catarina, e no Brasil inteiro nós estamos agora num novo momento, né? A história do trabalho muda com a Covid-19, com essa pandemia. Então, nós temos significativas alterações nas relações de trabalho, espaço e produtividade, né? Nós estamos aí com o pessoal do Poder Judiciário. Eu vou falar sobre o Poder Judiciário, mas, na realidade, nós temos aqui, tanto no Poder Executivo como Judiciário, como Legislativo, né, o pessoal que está trabalhando em home office, assim como na área privada também, né? E quais as implicações desse trabalho em home office para a produtividade do Poder Judiciário? Então, nós temos visto aí que, surpreendentemente, no Brasil todo, de acordo com os dados do CNJ, e esses dados eu me refiro agora ao mês de julho, né, o Conselho Nacional de Justiça tem aí acompanhado todos os tribunais em relação à produtividade, tanto a produtividade de sentenças, né, de decisões, como também a produtividade em relação aos despachos e as movimentações
processuais. Então, pelo menos o que nós temos acompanhado, a produtividade do Poder Judiciário, ela foi muito grande nesse período de pandemia, realmente significativo. Outro ponto que eu penso bem interessante em abordar, pelo fato de ser mulher, o que significa esse home office para a mulher, né? Porque nós temos naturalmente e historicamente 2, 3, às vezes 4 jornadas de atividades, tá? E agora com o home office nós tivemos aí um aumento das nossas tarefas, primeiro por conta da suspensão das aulas, ou seja, quem tem filho em idade escolar tem um acompanhamento maior e nem todas as mulheres têm a felicidade de ter um companheiro, uma companheira que possa compartilhar as tarefas, né? Seja as tarefas em casa ou com as crianças, e também há um número bem interessante em relação à pandemia e à mulher, que é o fato das mulheres estarem aí à frente na área da saúde. Tá? Nós temos a ONU Mulher, que aponta que 70% das atividades na área da saúde são desenvolvidas por mulheres, e também o trabalho aí de cuidar dos idosos em casa, dos doentes, enfim. Então, há uma relação muito interessante entre o assunto, a produtividade do Poder Judiciário home office e a questão da mulher. Tem alguns que se adaptam melhor ao home office, outros não. Depende muito do ambiente de trabalho. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina desenvolveu um documento para orientar como desenvolver o trabalho em home office, né? Como gerenciar equipes em home office e também como organizar o ambiente de trabalho em home office, que tem ajudado bastante. E temos uma plataforma muito boa para reuniões e audiências. Isso também acaba implicando positivamente nessa grande produtividade do Poder Judiciário de Santa Catarina. Pelos números mostrados pelo CNJ, São Paulo até, pelo fato de ser aí o estado que mais movimenta mesmo o Poder Judiciário, tem um destaque especial nessa questão. Mas o Poder Judiciário de Santa Catarina está aí, como a gente diz no popular, fazendo bonito em matéria de produtividade. Ok, professora, muito obrigado por essa primeira participação sua. E no decorrer aqui da live, se vocês me permitem, eu gostaria que vocês citassem alguns exemplos e alguns estudos de caso, né? Nós havíamos conversado, já conversamos há algum tempo, né, anteriormente, e contasse como é que é essa produtividade, como que ela tem sido feita realmente, né? Se vocês se adequaram ao home office, se vocês preferem ficar no próprio tribunal, no local de vocês, mas isso a posteriori. Professor Lister, boa noite. Eu abro a palavra para você. Você tem 10 minutos aí para fazer suas considerações iniciais. Boa noite, Fabrício. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui cooperando na pauta online. Ainda quero cooperar mais ainda, se possível. Professora Elisete, é um prazer estar aqui conversando, né? Não é bem debatendo, acho que é conversando sobre o tema que mudou relativamente de forma rápida, né, nosso dia a dia. Na verdade, sobre teletrabalho, para nós aqui em Goiás, é uma coisa relativamente nova no âmbito do Poder Judiciário. Por quê?
né, colocando especificamente, acho que a minha experiência no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na verdade, a regulamentação para o teletrabalho aqui no TJGO só foi sacramentada há 1 ano e meio, foi em janeiro do ano passado. Nós não tínhamos nada tratando do tema, então só o órgão especial regulamentou, mas, na verdade, o nível de adesão à época foi muito pequeno. Somente alguns desembargadores da área civil, né, que adotaram o sistema por uma questão logística, porque os gabinetes eram pequenos para a quantidade de servidores. E agora nós passamos por uma mudança estrutural, a partir do começo do ano, que foi uma reforma geral do prédio do Tribunal de Justiça aqui em Goiás. Então, nós estamos num outro espaço locado, que é 1/3 do tamanho anterior. Então, isso estimulou um pouco do teletrabalho, só que só na área civil. Na área criminal, nós temos um outro problema, que é a área que eu atuo, nós tínhamos um outro problema. Nossos processos ainda eram físicos, a grande maioria físico. A quantidade de processos digitais era pequena. Enquanto o civil já estava 100% digital, o crime só tinha em torno de 15% digital. Então, isso foi isso dificultava quem atuava na área criminal, tanto no tribunal quanto nas varas criminais, a possibilidade da adoção do teletrabalho. Quando veio a pandemia, isso acabou, obviamente, acelerando. Então, isso acabou ajudando a sedimentação do teletrabalho como um mecanismo de você conseguir atuar profissionalmente sem precisar sair de casa. Porém, isso criou alguns desdobramentos, alguns bons e outros ruins, né? A origem foi ruim, que é a pandemia, né? Mas a consequência foi boa e ruim também. A parte boa, se a gente for observar os pontos positivos, nós tivemos um aumento de produtividade, por incrível que pareça. A professora Elisete aí já ressaltou, né, que o TJ de Santa Catarina está em segundo lugar na produtividade, Goiás está em terceiro lugar. Os últimos dados que nós temos, né, do CNJ, desde o início da pandemia até a semana passada, nós tivemos, só em atos de servidores, quase 5 milhões de atos. Tivemos mais de 600 mil despachos, mais de 350 mil decisões e mais de 200 mil sentenças só nesse período de pandemia. Então, Goiás está em terceiro lugar. Só que isso gerou um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral? Nem todo mundo se adapta ao teletrabalho. Por que nem todo mundo se adapta ao teletrabalho? Minha esposa desejando boa noite para todos nós. Boa noite para você. Então, nós temos uma particularidade. Qual que é a particularidade? Quem tem uma logística tecnológica em casa boa, facilitou. Só que nem todo mundo hoje quer investir em comprar um equipamento de qualidade. Prefere se pagar 5, 6 mil reais num aparelho celular, mas não se paga 3 mil em um notebook, por exemplo, ou um all-in-one, ou um desktop. Não se investe em velocidade de internet residencial, a não ser que você tenha... Hoje acaba se investindo um pouco por causa de Netflix, Amazon Prime, etc. Mas a pessoa prefere ter um pacote de dados no celular mais caro do que ter uma internet fixa. Então, isso acabou gerando alguns problemas. Eu sofri isso, porque eu tive um problema técnico. O Fabrício, que foi meu aluno no semestre passado, viu que eu tinha dificuldades com o meu equipamento à época, que era um equipamento antigo, mas me atendia em casa. Só que para o teletrabalho você tem que ter um melhor equipamento, porque você vai ficar remotamente, vai ter um link de congestionamento de internet e, obviamente, você não vai ter algumas ferramentas que você tem dentro do seu escritório, do seu gabinete ou da sua sala de trabalho no tribunal. Então, isso foi um ponto. Aqui em Goiás, nós tivemos a faculdade de levar os equipamentos do gabinete para casa. Alguns colegas fizeram isso, eu não quis fazer. Eu preferi deixar. Por quê? Porque eu não me adaptei muito bem ao teletrabalho, porque eu sou meio workaholic, então não tinha hora para parar. Então eu achei melhor voltar a ir presencialmente, para mim ter rotina. Principalmente que, como eu sou professor, eu tinha que estar em casa para dar aula. Então, às vezes, eu emendava diretamente. Começava às 7 horas da manhã e ia parar às 11, meia-noite. Sem descanso, e estava me cansando muito. Então, às vezes, o intervalo, você ir para o trabalho, voltar para casa, apesar de ter trânsito, ter outros aspectos,
acaba facilitando você desligar um pouco a cabeça para poder, né, dar uma diminuída, né, no pensamento, poder se organizar melhor. A professora comentou aqui outro desafio, né? Colegas mulheres que têm filhos. Tem colegas nossas no meia sala, colegas minhas de sala, que às vezes fazem seus serviços, seus despachos e decisões de madrugada, porque está durante o dia com os filhos. Isso, então, mudou. Então, depende muito do indivíduo, como que ele vai se organizar. Se ele é bem organizado, ele vai ter uma produtividade boa. Por exemplo, hoje eu não fui ao tribunal, eu fiquei em casa, eu trabalhei em casa. Eu preferi ficar em casa hoje, para me organizar para a live, para me resolver alguns problemas aqui em casa, etc. Então, assim, eu me organizo. Então, você precisa ter muito policiamento para você não se perder. Outro problema ruim que eu acho do teletrabalho: produtividade não quer dizer qualidade. Nós tivemos muitas decisões ruins aqui durante esse período de pandemia, com erros grosseiros, tanto de conteúdo, quanto de conteúdo que eu falo português, não é conteúdo jurídico, não. Quanto jurídico, decisões totalmente fora do... A decisão falava de fulano, mas na verdade o fato era de ciclano. Por quê? Não se atentou em pegar, refletir, vai fazendo muito rápido e às vezes você não tem a revisão que precisa. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho que o teletrabalho ainda precisa muito evoluir, mas não como técnica. Técnica, ela está consolidada, já é realidade no mundo inteiro. O Brasil que demorou. Brasil não, o judiciário demorou para entrar de forma mais concreta no teletrabalho. Tanto é que o próprio corregedor do CNJ, o ministro Humberto Martins, ele quer voltar rapidamente para as atividades presenciais. Ele publicou recentemente, né, teve um evento do Conselho Federal, da OAB, que foi o primeiro congresso de direito digital. Ele expressamente falou que nós temos que voltar para o contato presencial. Ele tem restrição ao teletrabalho. Muitos desembargadores também têm. Para eles fazerem as audiências por videoconferência, eles sofreram muito. Por quê? Porque quando estão no gabinete, eles não mexem em computadores. Eles não têm tanta facilidade. Tá? Alguns juízes mais novos, não. Teve colegas juízes aqui em Goiás que fizeram audiência via WhatsApp e anexaram a mídia no processo. O doutor Liciomar, por exemplo, que é da comarca de Trindade, ele foi o primeiro. Ele fazia pelo Facebook, ele disponibilizava pelo Facebook a audiência, porque é pública, não era segredo de justiça, então não tinha nenhum problema na área criminal. Então, assim, alguns tiveram facilidade, outros tiveram mais dificuldade. Então, a produtividade, por incrível que pareça, melhorou, porque você agora não tem jornada de trabalho fixa com o teletrabalho. Você trabalha na hora que precisa. Mas o efeito colateral disso é que nem sempre a produtividade, então, vai atingir um nível de qualidade que é o ideal. E nós sabemos muito bem que nós estamos tratando com vidas. Né? Eu, por exemplo, na área criminal, a gente está decidindo se uma pessoa vai ficar presa, vai ser solta, se vai ser condenado, o que ele vai acontecer com a vida dele. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E, às vezes, você, no ambiente de trabalho presencial, você se concentra mais, você tem mais atenção ao que você está fazendo. Em casa, é o Bob que passa correndo, né? É o telefone que toca, é o marido ou a esposa que quer atenção, ou é o filho ou a filha que quer atenção. Então, acaba que você não se você não tiver um poder de concentração muito bom, provavelmente vai ter um efeito colateral ruim. Além que isso gerou muito nível de estresse. Eu acho que no teletrabalho você tem um nível de estresse mais alto, porque você acaba se cobrando de... Provavelmente você vai ter um superior, um gestor de área, ou o seu desembargador, ou o juiz, né? Depende de que atuação que você tem dentro do Poder Judiciário, que vai ficar te cobrando produtividade. E aí tem pessoas que têm mais dificuldade com esse nível de cobrança, principalmente a distância. Por quê? Porque você vai ter que cumprir metas. E nem todo mundo consegue cumprir meta da mesma forma. Então pode criar até um nível de competição que não é interessante no ambiente de equipe. Então isso também eu acho que é um ponto que precisamos evoluir. Né? Eu sou muito realista. Eu sou um neófito na área do teletrabalho.
totalmente neófito. Eu sou muito... Para mim, eu estou em teletrabalho fiquei, na verdade, em teletrabalho 100%, só as 3 primeiras semanas de março, né? De 16 de março, só durante 3 semanas. Eu voltei a ir para o tribunal, porque ficou só eu e um outro colega na nossa sala, então nós não tínhamos problema. Cada um distante um do outro, respeitando a distância recomendada. Então, nós preferimos. Eu e esse outro colega falamos, não, nós vamos para trabalhar. Lá na nossa sala, nós somos 10 pessoas. Tá? Dos 10, só 3 homens. Desses 3 homens, só eu e esse outro colega estão indo. As mulheres não estão indo por uma questão de filhos, cuidar, etc. e tal, por opção. Então, assim, e elas sofrem. Eu tenho colegas que direto, até teve uma colega aqui que já comentou aqui nos comentários, que ela hoje, ela não tem hora. Ela vai trabalhar em meia-noite, 1h da manhã. Porque ela tem 3 filhos pequenos. Como é que ela vai trabalhar em casa com 3 filhos pequenos? Desde quando os meninos vão deixar ela à vontade? Impossível. Lá, se ela sai para ir trabalhar no gabinete, ela, pelo menos durante aquele período, ela está longe deles. Então, alguém está cuidando deles. Então, isso é bom, porque você está 100% com os filhos, mas é ruim, porque você não tem disponibilidade útil para trabalhar. Então, assim, nós temos que ver que é uma realidade, é para todo mundo? Não. Teletrabalho não é para todo mundo. Nós somos forçados a ficar em teletrabalho. Mas eu acho que quando nós já estamos, né, saindo, eu acho, da curva da pandemia, provavelmente nós vamos ter um regime misto, de forma mais sacramentada, que demorou para entrar em vigor aqui em Goiás, porque nós não tínhamos a cultura do teletrabalho no TJ. Outros tribunais aqui em Goiás já têm a cultura do teletrabalho, principalmente o TRT da 18ª região. Mas o TJ, não. Então, assim, nós temos outro problema logístico. Desculpa, professor, eu estou até falando demais, né, meu Fabrício? O interior do estado não tem uma linha tecnológica muito boa. Nós temos muitos problemas ainda de acessibilidade à rede via internet em várias comarcas. Das 127 comarcas que nós temos aqui em Goiás, né, pelo menos uns 20% dela tem um péssimo nível de conexão. Não estou falando via conexão física, até porque para celular é boa, mas a física não é. Então, nós temos essa limitação também. Nós tivemos outra dificuldade aqui também, na área criminal. Por que os nossos processos não eram digitais? Só passaram a ser agora 100% digitais há 2 semanas. Nós tivemos processos 100% digitais criminais. Porque as delegacias aqui em Goiás também têm um sério problema estrutural. Então, elas também... O tribunal doou equipamentos, recentemente, agora 1 mês atrás, o presidente do tribunal aqui de Goiás doou mais de 100 computadores, estações de trabalho para a Polícia Civil, para poder ajudar na virtualização dos inquéritos. Então, isso foi um mecanismo. Foram computadores, impressoras, scanner para ajudar. Então, assim, nessa primeira fala, o que eu acho que nós temos muita coisa boa, mas, infelizmente, tem muito ainda para evoluir e aprender. Ok? Agradeço a oportunidade, viu, Fabrício? Obrigado. Ok, professor. Pelo jeito, vai ser um debate mesmo, porque, ao que eu percebo, a professora Elisete, ela é 100% a favor do home office. E você já tem uma certa restrição, mas, lógico, cada um tem seu ponto de vista. Antes de eu passar a palavra, professora Elisete, eu anotei alguns pontos aqui e gostaria que tanto você quanto o professor Lister comentasse, que são o seguinte: quanto às decisões, vocês acham que elas foram melhores? Vocês acham que alguém ficou prejudicado quanto a isso, nessa questão de teletrabalho? Outro detalhe, houve resistência por parte dos juízes e desembargadores, assim, em porcentagem, de 1 para 10? Não, de 1 para 10, fica 3 resistentes, 7. Por quê? Porque é tudo diferente, como o professor Lister falou, é um ambiente totalmente diferente e ele foi imposto, né? Ele não foi convidado, ele foi imposto, ó, você vai ter que trabalhar assim, e pronto, e acabou. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, qualquer coisa eu repito novamente, né, estou falando já uma sequência, nesse trabalho home office, o professor Lister citou mais ou menos, mas como que fica a relação com a família? Existe o tempo para separar isso? Né? Ou seja, não, eu vou trabalhar home office, eu vou trabalhar 4 horas, e essas 4 horas eu estou direto ali.
mas daqui 2 horas eu vou dedicar minha família, minha esposa, meus filhos, vou sair, ou é direto, ou faz essa alternância. E, por último, eu gostaria de saber o seguinte, independente de pandemia, vocês acreditam que isso deve continuar no Poder Judiciário? Porque, assim, a gente sabe que várias empresas vão continuar com home office, mas tem muitas que não querem. Eu fiz um artigo, já tem acho que uns 2 meses, para o Estadão e para o Terra, falando justamente que a live veio para ficar, independente de pandemia. É algo novo que as pessoas descobriram e que N cidadãos são beneficiados. Por quê? Primeiro, que é gratuito. Segundo, que ele tem a comodidade de assistir de onde ele estiver. Em casa, dentro do carro e assim por diante. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Professora, liga o seu microfone, eu vou desligar o meu, fique à vontade aí. Bom, em relação ao teletrabalho, as considerações que eu faço se iniciam pelo tipo do trabalho realizado, porque tem determinadas atividades que são muito mais fáceis serem realizadas em casa, por exemplo, em relação a outras que dependem, por exemplo, as audiências. Tá? Elas demandam uma movimentação muito maior por equipes multidisciplinares, desde o pessoal que atende a parte de informática, né, assessoria e tudo mais. O trabalho que não depende, por exemplo, aquilo que não é relacionado às audiências, né, aí depende de pessoa para pessoa, como eu falei no início da minha apresentação, porque tem pessoas que se adaptam muito bem, Fabrício. Nós temos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina o teletrabalho desde 2018. A resolução número 22 de 2018, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a possibilidade do teletrabalho desde 2016, né? E nós tivemos uma experiência, eu considero positiva, do teletrabalho no Poder Judiciário. Claro que tudo que é novo, a cada ano, tem vários aprimoramentos. No caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós tivemos, por exemplo, na minha opinião, como aprimoramento, a possibilidade do teletrabalho internacional, né? O que possibilita, por exemplo, a capacitação, né, a capacitação dos servidores fora do país, ou, às vezes, acompanhamento de cônjuge, que isso dificultava muito. E, na minha opinião, a pessoa só consegue produzir bem quando está feliz. Eu digo isso para a minha equipe, lá na Comissão Permanente de Processo Disciplinar. Quando você trabalha feliz, quando você trabalha satisfeito, naturalmente a sua produtividade vai ser maior. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de deslocamento, ou deixar criança, ou porque tem, às vezes, que cuidar do pai, da mãe, porque a gente fala em criança, mas existem aí outros cuidados que demandam, às vezes, a permanência num número maior de horas por dia em casa. Outra observação que eu faço em relação a isso é a organização do tempo, né? Você tem a possibilidade de organizar o seu tempo. Isso é uma vantagem para quem gosta e quer usufruir do teletrabalho. Na minha opinião, o teletrabalho não pode ser dado, não pode ser interpretado como um prêmio, né? Eu penso que aí é um benefício mútuo entre a pessoa que precisa e requer o teletrabalho, isso num período normal e não de pandemia, né? Porque no período de pandemia nós somos praticamente obrigados a ficar em home office, mas num período em que não há pandemia, eu acredito que seja recíproco o benefício, porque aquele posto de trabalho, um posto de trabalho para a administração pública é cara. O posto de trabalho é caro. Tá? E o teletrabalho, o home office,
quem vai se responsabilizar por material, por espaço e tudo mais, é a pessoa que requer essa modalidade de trabalho, né? Então, há também um redimensionamento do espaço na administração pública. E você perguntou, e depois da pandemia, será que continua? Eu acredito que sim, porque a partir do momento que você consegue como nós estamos falando do Poder Judiciário, eu vou ficar no âmbito do Poder Judiciário. Se for verificado que, durante a pandemia, houve uma produtividade maior, em que as pessoas trabalharam de forma mais satisfeita, e que houve, inclusive, uma implicação financeira, né, a mostrar uma economia para o Poder Judiciário, com o afastamento das pessoas do posto de trabalho, por que não continuar? Tá? Não tem aquele ditado que diz que em time bom não se mexe? É mais ou menos isso. Nós fomos obrigados a criar uma modalidade diferenciada do trabalho no Poder Judiciário, mas eu acredito que aprimorando essa relação entre pessoas e o redimensionamento do espaço, a tendência é continuar. Isso, o professor Lister falou a respeito das mulheres, eu também concordo que as mulheres que têm filhos em idade escolar, com suspensão das aulas, principalmente, têm aí uma carga maior de trabalho, né? Mas hoje nós temos homens na mesma situação, né? Principalmente aqueles que têm guarda compartilhada, né? E outra, ou cuidam dos pais, enfim. Né? Eu acredito que continue sim. Fabrício, eu não me recordo de todas as perguntas que você fez, porque foi uma lista muito grande de uma vez só. Mas se você repetir aí, o professor Lister falou em números, né? E eu tenho aqui só para ilustrar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina soma mais de 28 milhões de movimentos processuais desde o início da Covid. Gente, é muita movimentação processual. Só agora, entre 6 e 26 de julho, ou seja, uma semana, foram 21.443 julgados e 46.999 despachos. Então, o pessoal está trabalhando bastante, sim. Claro que isso exige uma organização pessoal muito grande, porque Lister também falou sobre isso e eu concordo plenamente, porque não tem horário, né? Não tem horário. Assim como nós não temos horário para o manhã, preciso disso, daquilo, e atividade também não tem horário para as pessoas nos procurarem no ambiente de trabalho, né, no horário. Não existe mais horário de trabalho, é isso que eu quero dizer. Não existe mais horário de trabalho. Com o home office, não sei se é assim, não é assim, Liz? Não existe mais horário de trabalho. Nós estamos disponíveis para o Poder Judiciário, né, não digo 24 horas, mas perto disso. Tira aí os horários da alimentação e do sono. Ok, professora, obrigado mais uma vez. A lista aumentou, eu fiz mais algumas perguntas, mas agora eu vou falar mais devagar. E eu vou repetir as perguntas, porque eu não sei se o professor Lister anotou, mas aí você pode ir riscando aquelas que você já respondeu, professora Elisete. O que eu perguntei foi o seguinte, vamos lá. Eu perguntei quantas decisões, se vocês acham que elas foram mais eficientes ou não, ou se vocês acham que algumas das partes ficaram prejudicadas com essa questão do teletrabalho, quantas decisões. O professor Lister começou a comentar sobre isso. Eu perguntei também sobre a questão da resistência dos juízes e dos desembargadores. Se houve muita resistência quanto a essa questão, porque, como eu disse, isso foi imposto. Não foi um convite, olha, agora a gente vai fazer uma experiência, não, ó, tem que trabalhar
e aí a carruagem tem que andar. Então, não, A vamos outra responder pergunta essas que eu duas fiz também... primeiro? Então, vamos lá, pode responder, vamos lá. Então, assim, Então, vamos lá. em relação à resistência, aqui em Santa Catarina, eu não notei resistência. A administração, a gestão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi muito feliz na administração do problema da pandemia. Foi criado um comitê de crise que acompanha tudo de muito perto, as diretorias, né, diretoria de gestão de pessoas, tem dado um apoio muito grande. Então, assim, foi realmente criado todo um aparato para auxiliar os desembargadores, os juízes, os servidores no momento da pandemia e do home office. Então, eu não sinto, claro que por parte de um ou outro, né, mas o Tribunal de Justiça também mantém toda uma segurança para quem quiser, por exemplo, adentrar ao ambiente do tribunal, ao ambiente físico, quando precisa, é claro, porque aqui a orientação é o fique em casa mesmo, né? Em relação a prejuízo de partes, também nós não temos tido nenhum problema nesse sentido, porque a OAB e aqui em Santa Catarina também o Instituto dos Advogados, né, o IASC, seriam os primeiros a se manifestarem no sentido de algum prejuízo que houvesse para as partes, né? Claro que com a redução do número de audiências, mesmo as virtuais, como no caso dos processos cíveis, acabam aí retendo um pouco os processos, mas o Poder Judiciário de Santa Catarina já está aí no movimento do retorno com toda a segurança às atividades nesse sentido. Então, eu tenho muita confiança na gestão do tribunal, né? Como eu falei, criou assim, um aparato muito bom de atendimento a todos para o melhor desempenho para a sociedade catarinense em relação ao trabalho do Poder Judiciário. Bom, então você respondeu as duas primeiras. A terceira, eu acredito que você já tenha respondido, que foi o seguinte: se você pensa que, independente da pandemia, o home office iria continuar, sim, você respondeu. Eu acredito que vai haver uma intensificação, sim, do teletrabalho. Mas essa outra aqui eu gostaria que você respondesse, porque pessoalmente, intimamente, eu sei que você tem netos, filhos, esposo, e eu gostaria de saber como que fica a relação com a família. Atrapalha essa questão? Não, não. Como eu falei, isso depende muito da organização das pessoas, né? Como em casa meus filhos foram educados, né? Foram criados, me vendo estudar, tá? Eu e o meu esposo, então há um respeito muito grande em relação ao espaço que a gente precisa na hora de trabalhar. Eu falo, olha, eu estou trabalhando, né? Como agora, eu estou fazendo a live. Claro que às vezes meu neto entra na sala ou alguma coisa assim, mas todo mundo já sabe que eu estou trabalhando ou fazendo a live ou estudando, então eu nunca tive esse problema. Mas não posso julgar só por mim, porque eu tenho amigas que estão assim, Elisete, quando as crianças vão dormir, é que eu consigo colocar as coisas em dia, e inclusive, isso foi confirmado pelo professor Lister agora há pouco, né? Aí, algumas colegas dele fazendo despacho aí, enfim, projetos de decisão, meia-noite, 1h da manhã, porque precisa se dedicar aos filhos pequenos em outros horários. Seu microfone, Fabrício. Desculpa.
Tá? Eu estou falando assim, o que eu disse é que eu acredito que as outras perguntas você já tem respondido, que seria se há tempo para fazer outras coisas, você disse que é uma questão de programação, de se programar, e, por último, mesmo sem eu perguntar, você respondeu, que era a questão do horário de fazer e não fazer e a cobrança. Porque, assim, para algumas pessoas, não sei como que é o tribunal em Santa Catarina e em Goiás, mas é o seguinte, não, você está em home office, você não fez porque você não quis. Né? Não, você teve o tempo, porque, lógico, quando você está lá no local físico, deu o horário do expediente, você fala, ó, não deu tempo, o negócio hoje aqui foi puxado, e amanhã a gente continua. E para algumas pessoas, não são todas, eles têm a impressão de que home office é o seguinte, não, você está em casa, você faz a hora que der para fazer, então não existe essa questão de não ter dado tempo. Então, você respondeu na hora que você falou, nós estamos à disposição. Não há um horário específico para trabalho, não é isso mesmo? Bom, realmente, professora? Como eu falei, depende muito da organização. Professora, você me escuta? Pessoal. Sim. Escuto. Tá tudo direitinho aqui. Fabrício? Tá me escutando? Tem uma pergunta para você aí, professora. Qual? Apareceu aí agora. Gostaria de perguntar, doutora Elisete, como fica a relação com os colegas de trabalho em regime de home office? O André Pacheco. Bom, o André Pacheco trabalha comigo e acho que ele poderia responder melhor que eu. A minha relação com a minha equipe é excelente, sabe? É excelente mesmo. Eu sou daquelas que pauto pela felicidade, o grupo tem que estar bem, tem que estar bem integrado, bem unido, nós conversamos sobre tudo, nós fazemos reuniões por WhatsApp, nós estamos sempre dialogando a respeito de tudo, e eu trabalho com metas. Quando, Fabrício, as pessoas trabalham com metas, com resultados, né, com indicadores, então, tem como realizar esse trabalho todo, tem como manter uma produtividade sem que isso represente um sacrifício para quem realiza o trabalho, isso independentemente do cargo. Independentemente do cargo. Agora, pelo que eu tenho conversado bastante lá no tribunal, com as pessoas e tudo mais, está sendo bem positivo. Particularmente, eu, professora Elisete Lanzoni, gosto de trabalhar lá no tribunal. Adoro lá, eu me concentro melhor naturalmente, porque em casa a gente acaba se distraindo com tudo, né? Eu tenho conversado com bastante gente, tem muita piada, inclusive, a respeito disso, né? Qual gaveta que não foi arrumada numa pandemia? Não é verdade? Porque por mais trabalho que você tem em home office, ficar em casa o tempo todo, acaba você se envolvendo em outras atividades. Ok, professor. Agora eu vou fazer algumas perguntas para o professor Lister. Professor, eu vou começar com duas, né? E depois eu faço mais duas. Eu vou simplesmente repetir o que eu falei para a professora Elisete. Eu perguntei se quantas decisões, você começou a comentar sobre isso, foi por isso que eu fiz essa pergunta, se você acha que algumas partes ficaram prejudicadas, se foram decisões muito rápidas, sem alguma revisão, como você comentou, se houve resistência por parte de juízes e desembargadores, e a terceira, eu vou fazer mais uma para você, se você pensa que, independente da pandemia, a hora que terminar a pandemia, se esse tipo de trabalho deve continuar, ou se ele deve ser aleatório. Algumas pessoas gostariam de estar assim, outras não. Professor, é com você. Bom, Fabrício, a observação que eu faço é o seguinte, vou de trás para frente. Sobre o teletrabalho, é um caminho sem volta, é o que a professora Elisete já comentou. Eu acho que quando nós passarmos esse período negro que nós estamos tendo hoje na sociedade, vai voltar a vigorar o regime que foi criado de teletrabalho aqui em Goiás em janeiro do ano passado. Ou seja,
tem pessoas que preferencialmente vão ter a opção do teletrabalho. Né? Quem tem filhos menores, quem cuida de idosos, quem está acompanhando o esposo, fazendo em alguma atividade no exterior, igual a professora comentou, você mesmo, que às vezes está fazendo uma qualificação fora, mas não quer se desvincular do seu dia a dia. Claro que isso tem um efeito colateral, que aqui em Goiás nós temos a obrigatoriedade de quem está em teletrabalho aumentar a produtividade em 10%, no mínimo. Então, isso gera 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, eu acho que não tem volta. O teletrabalho é um caminho sem volta. Realmente, a questão é como que nós vamos nos adequar a essa realidade. Resistência? Demais da conta. Nós temos muitos colegas que não gostam do teletrabalho. Eu tenho, né? Eu, por uma questão pessoal, faço, mas ainda continuo preferindo ainda ir ao tribunal. Por uma questão de ter esse tempo que eu comentei com você, de você poder sair, de poder ficar no trânsito, às vezes desligar a mente, para não ficar tão absorvido. Eu sou um workaholic. Eu tenho esse defeito. Eu não deixo o processo para outro dia. Minha esposa sabe muito bem. Se eu estou acumulado de serviço no tribunal, meus colegas que estão acompanhando aqui na live, eles já veem que eu fico mal-humorado. Se a minha mesa, antigamente, que era processo físico, tinha mais de 3 processos na mesa, eu ficava estressado. Então, eu não gosto de deixar nada parado. Tem outros colegas que não têm essa preocupação. Às vezes, estava com a mesa que você nem via a pessoa do outro lado, ela ia embora no final do expediente e não tinha preocupação nenhuma. Então, obviamente, isso é muito uma questão muito pessoal, para nós, servidores. E acaba que isso, obviamente, reflete também aos magistrados que estão atuando. Porque tem certos colegas, tem certos magistrados que têm um compromisso de deixar a vara dele em dia ou deixar o seu gabinete em dia. Impõe meta para os seus cooperadores, né? Por exemplo, nós temos gabinetes que obrigatoriamente tem que estar com tudo resolvido no máximo 10 dias. Concluiu, 10 dias tem que andar. Isso era um fato. Isso continua existindo. Depende muito de cada gestor de área. Nós estamos falando aqui de prestação judicial final. Mas se a gente for olhar a parte administrativa, a consequência é a mesma. Nós temos colegas que atuam na área meio, que estão trabalhando em casa, que reclamam que hoje a carga de trabalho é muito maior, porque não tem hora para nada. Eu vou colocar a minha experiência na área criminal. A Procuradoria, às vezes, lança parecer em processos que são concluídos para a gente, sábado, 11 horas da noite, domingo, 3 horas da tarde. Se eu ficar logado no PJD toda hora, o tempo todo, eu vou ficar louco, porque vai pipocar processo na minha caixa toda hora. Então, você tem que ter uma política de se organizar o seu tempo, você tem que se conhecer. O teletrabalho vai precisar que cada um se conheça melhor. Algo que você não tinha trabalhando fora, porque você fazia coisa meio automatizada, Era acordava, tomava café, ia trabalhar, almoçava, trabalhava, chegava em casa, tomava banho, fazia alguma coisa, porque dormia, e virava aquela rotina. Com o teletrabalho, você não tem rotina. A rotina quem faz é você, que tem que saber distribuir, por exemplo, seu horário de trabalho com as atividades que você vai fazer em casa. A professora comentou bem, que gaveta que não foi arrumada nessa época de pandemia, Eu não falo gaveta não, professor, eu falo de guarda-roupa, se tirar o guarda-roupa inteiro para arrumar, Outro ponto que você tem que avaliar, tem colegas, por exemplo, que aumentaram a produtividade porque preferem trabalhar à noite do que de dia. Tem gente que rende mais de madrugada do que durante o dia. Eu não sou assim. Meia-noite eu tenho que deitar, porque senão no outro dia de manhã eu não estou valendo nada para trabalhar. Então, isso é muito questão, novamente, pessoal. Agora, se teve prejuízos, infelizmente nós tivemos. Principalmente foi o que a professora Elisete comentou, a parte das audiências. Por quê? Nós tivemos um problema de adaptação logística para poder fazer audiência por videoconferência. Nós estávamos usando uma plataforma da Cisco, disponibilizada pelo CNJ, que expirou agora que o tribunal contratou o Zoom para todas as comarcas. E tem muito juiz que está tendo dificuldade de fazer audiência ainda. Tanto é que era uma restrição do próprio CNJ, recomendando para somente os casos urgentes serem feitos ainda.
deixando os casos que não são urgentes para momento futuro. Nós temos agora uma programação aqui em Goiás, a partir do dia, né, a partir de amanhã, né, amanhã não, né, porque teletrabalho é a partir de amanhã, você não tem final de semana a mais, né? Então, a partir de amanhã, voltam as atividades, né, as audiências envolvendo réu preso, né, questões urgentes, acolhimento institucional familiar, questão envolvendo criança e adolescente, já vai começar a partir de amanhã. Nós temos uma programação agora de retorno às atividades, né? As perícias também voltam a partir do dia 1º de agosto, audiência de custódia presencial ou virtual, dependendo do caso, que estavam suspensas, né, pelo CNJ, voltam. Então, só a partir do dia 15 de agosto nós vamos ter sessão de júri envolvendo réu preso, né? Retorno de contagem de prazo processual de processos, que também estavam suspensos, né? A presença física de pessoas externas ao tribunal só a partir do dia 15, mas somente casos urgentes. Então, assim, nós temos todo um cronograma de retorno, né, que vai até o dia 4 de outubro, tá? Que é quando nós vamos voltar às atividades de forma normal, geral. Então, assim, desde o dia 16 de março até agora, tem muito excesso de prazo correndo em vários processos criminais. Isso prejudica o réu? Claro, é excesso de prazo. Provavelmente no habeas corpus ele vai conseguir a liberdade por excesso de prazo. Por mais que nós tenhamos, né, a excepcionalidade do regime da pandemia, nós temos processos aí que estão com mais de 6 meses sem findar a instrução, patentemente o excesso de prazo. Infelizmente, isso aí vai acabar gerando muitos réus presos, soltos durante a instrução, porque houve o excedimento. No começo, teve dificuldade de prestação jurisdicional, de contato com os magistrados, claro que teve, porque às vezes não tinha, a coisa foi muito urgente, né? Demorou-se um tempo para criar canais de comunicação especializados, né? Mas hoje todos os tribunais têm páginas próprias, disponibilizando contato com os magistrados, diretamente com a ouvidoria, né? Então, assim, não tem ninguém fisicamente no local, mas tem por correio eletrônico a facilidade de você entrar em contato. Quem gosta do WhatsApp, o WhatsApp também, nós tem canais disponibilizados. Eu sou uma exceção, eu não tenho WhatsApp. Então, assim, por uma opção pessoal. Então, tem outros caminhos? Nós temos e-mail institucional. Então, cada gabinete tem seu e-mail institucional próprio, o contato é feito por esse e-mail institucional próprio. Então, nós temos condições ainda de ter. Mas teve algum prejuízo? Claro que teve, né? Mas eu acho que os benefícios foram maiores que os prejuízos. Por quê? Porque o Brasil já tinha uma estrutura judicial digital razoável, em detrimento de outros países que não tinha estrutura nenhuma. Nesses outros países foi o caos. Eu acho que eu respondi suas perguntas, Fabrício. Respondi, Fabrício? Tem mais alguma pergunta? Eu esqueci alguma? Me lembra aí que eu não estou lembrando de todas. Acho que o Fabrício não me ouviu. Mas, Fabrício, está me ouvindo, Fabrício? Acho que o Fabrício não me ouviu, Fabrício. né, professor? O Fabrício travou, né? pode ser que tenha trancado alguma coisa ali. Agora ele viu. Você respondeu todas as outras também. Agora ouvi, né? Lógico, com certeza. Tem mais alguma pergunta? Eu esqueci alguma? Me lembra aí que eu não estou lembrando. Não, você já tinha comentado as outras anteriormente, né? Você já emenda e já pergunta as outras. Gente, a questão é a seguinte. A conversa está muito boa. Fabrício, está me ouvindo, Fabrício? Eu estou te ouvindo, você me ouve? Acho que o Fabrício está me ouvindo, né, professor? Está me ouvindo? O Fabrício está ouvindo, sim. Pode ser que tenha trancado alguma coisa ali. Agora ele viu. Respondeu todas as outras. Não, é porque agora eu vi, né? Não, é porque eu tenho. Tem mais alguma pergunta? Eu esqueci alguma? Me lembra aí que eu não estou lembrando. Não, você já tinha comentado as outras anteriormente, né? É porque aqui dá delay, porque eu trabalho com os dois. Eu estou trabalhando. Então vamos lá. É o seguinte. Agora vocês me ouvem, né? Estão me ouvindo. Gente, nós temos 6 minutos, isso tudo, para encerrar a live. Então, foi ótimo, foi maravilhoso. Acho que foi um bate-papo muito descontraído. Para quem assistiu, realmente teve um ganho.
e com certeza teve essa comparação, né? Se viu em algum desses locais e alguns dos exemplos que vocês citaram. Então, eu vou dar os 3 minutos para a professora Elisete fazer as considerações dela finais. Antemão, eu já agradeço. Assim que você terminar, professora, eu já passo para o professor Lister, e quando ele terminar, eu encerro, tá bom? Tá certo, então. Bom, em relação à produtividade, eu acredito que, com o retorno das audiências, embora em Santa Catarina foi criado um excelente canal de contato dos magistrados com os advogados, por exemplo, a nossa plataforma para audiências, o PJ Conecta, tem sido, assim, muito boa, e as audiências urgentes têm se realizado. Mas agora, retornando às audiências no cível, por exemplo, o que eu acredito que aconteça é uma redução dos despachos e sentenças, porque parte desse tempo vai ser utilizado para a realização das audiências, né? E o teletrabalho, que nós temos uma regra de 30% a mais de produtividade, eu acredito que tenha que ser revisto por conta da média geral e comportamental da pandemia, que vai ser, eu acredito que a base para a reformulação das regras de teletrabalho. No mais, Fabrício, eu só tenho a agradecer a você e a companhia do professor Lister. A gente aprende bastante, gostei de conhecer alguma coisa do Tribunal de Goiás, estou à disposição para a gente bater papos, seja sobre a produtividade do Poder Judiciário ou qualquer outro assunto, porque a mediação com o Fabrício sempre é muito agradável, e gostaria de agradecer também as pessoas que dedicaram o seu tempo a assistir a nossa live. Obrigado mais uma vez, professor Elisete. Professor Lister, suas considerações finais. Bom, Fabrício, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que não vou alongar muito a questão do tema em si. Basicamente, eu tenho a agradecer a todos que nos acompanharam. Minha esposa está aqui acompanhando, meus colegas de gabinete e de colegas professores das universidades que eu ministro aula, que também estão nos acompanhando, fizeram até observações interessantes, igual a professora Edith, né, Fabrício, que você viu aí. Eu acho o seguinte, a questão do teletrabalho em si, eu acho que tem como... Acho que quebrou mitos, na minha opinião, isso quebrou muitos mitos. Eu acho que muitos desembargadores, muitos ministros, muitos colegas que tinham, e juízes, que tinham restrição, estão vendo com outros olhos. Só que, como tudo que é forçado, nem sempre é 100% bom. Então, como nós fomos impostos, tem defeitos colaterais ruins. Então, na hora que nós tivemos a faculdade de cada um escolher o que acha, que pensa ser mais adequada à sua condição pessoal, a tendência é você ter uma melhor qualidade com produtividade. Obviamente, a professora lembrou muito bem, com as audiências retornando, nós vamos ter uma redução, questão de tempo, óbvio, né? Mas não vai ser tanto que se fosse físico. Por quê? Porque você ainda teria limitação de tempo. Então, eu acho que a tendência é que a prestação jurisdicional vai ficar mais rápida, em todas as esferas, certo? Só que nós temos que ver até que ponto, quais são aqueles indivíduos que vão se adequar melhor ou não ao regime. Eu, particularmente, me adequei com ressalvas. Eu tenho ressalvas. Há uma imersão 100% de teletrabalho. Ok? Eu tenho essa ressalva. Então, eu acho que tudo tem que ser bom senso. Às vezes pode se fazer rodízio em equipes. Acho que tudo isso é um ponto que tem que ser levado. Nós temos que estudar muito. Está tudo muito latente. Nós precisamos de tempo para abstrair todas as informações. Eu agradeço a todos que estão aqui, agradeço ao Fabrício, agradeço à professora Elisete. Foi um prazer estar aqui com a sua experiência como indivíduo e como jurista e pedagoga, além de outras capacitações profissionais. Espero que nós tenhamos mais contatos no futuro. Foi um prazer. Bom, eu que agradeço, então, a você, professor Lister, mais uma vez. Agradeço a você, professora Elisete, por dispor do tempo de vocês, que é um tempo com família, né?
À noite, quando não está trabalhando no TJ, é o tempo em família. Então, agradeço a vocês mais uma vez. Aprendo e aprendi muito com vocês. E, com certeza, eu acredito que vocês são dois tipos de pessoas e profissionais que são exemplos para muitos outros. Né? Porque é muito difícil encontrar duas pessoas tão alegres, felizes, contentes e gostarem do que faz. Né? Então, mais uma vez, obrigado a vocês. E nós temos 30 segundos. O microfone vocês dois podem abrir e falar o que vocês quiserem nesses 30 segundos. Obrigado, Fabrício. É um prazer. Agradeço, Fabrício. Gratidão é a palavra que fecha a nossa sexta-feira de hoje. Amém. E ficamos todos com Deus e livres do Covid. Então, falou, obrigado a vocês que participaram, a vocês que mandaram perguntas e a vocês que assistiram. Pessoal, um bom final de sexta-feira. Uma boa noite para vocês em família. Obrigado. Obrigado.